Olá, você já pensou que é possível ter um ambiente aconchegante e tecnológico ao mesmo tempo? Aqui na Lui Home você vai ver que isso é possível. Acompanha comigo esses móveis, essa poltrona e esse sofá que nós trouxemos exclusivamente para você. Novamente trazendo aquelas peças coringas, 2 em 1, 3 em 1, e esse sofá é exatamente isso. Um sofá super tecnológico como esse te proporciona um movimento de mesa, uma iluminação de apoio para leitura, perfeita para ler uma revista, estudar, continuar aquele trabalho em casa. Eu gosto também de falar sobre esse apoio para os copos. A gente sempre derrama, né, aquele líquido no sofá e assim isso não acontece. A entrada USB para o seu celular, além de que hoje a gente trabalhou com esse sofá num linhão. Mas é possível fazer em 100% couro natural também. Uma peça muito aconchegante e 100% tecnológica. Gente, essa poltrona é a poltrona que você precisa ter para dar aquele break no meio do dia. Seja em casa, no escritório, home office. Essa é a poltrona Touch que nós trouxemos exclusivamente para você. Ela está em 100% couro natural, é uma peça super bonita e que ao mesmo tempo te deixa relaxar. Olá, sejam bem-vindos ao canal Visita e hoje eu trago um tema importante no nosso canal. Vamos falar sobre tecnologia dentro das construções. Por isso, convido aqui Fábio Frade, que vai nos explicar muito sobre o que é a Operatec e como esse aplicativo pode revolucionar aí o segmento de engenharia e construção. Fábio, seja muito bem-vindo ao canal Visita, é um prazer ter você aqui, porque a gente quer saber tudo, extrair todo esse conteúdo que você tem. Carol, eu que agradeço. É uma honra poder estar aqui com você. Que delícia. Bom, vamos começar a falar sobre a Operatec, então, e eu quero te perguntar o que é a Operatec? A Operatec é uma plataforma que integra todo o processo de BIM ao canteiro de obras em tempo real. Que bacana. E como que funciona exatamente isso? Hoje a gente, dentro de uma obra, a gente consegue, toda vez que ela é planejada hoje no BIM, o BIM hoje é uma modelagem em 3D, a gente tem processos e inputs de dados onde eu consigo entregar mensalmente, semanalmente, um relatório de como está hoje o status real da obra. Você está me dizendo que você entra com um aplicativo dentro da obra, independente do tamanho dela, e aí você consegue gerenciar toda essa equipe, todo esse material, enfim, todo esse workflow do dia a dia, é isso mesmo? Exatamente. A gente hoje, com o cronograma da obra, né, o planejamento todo feito pela obra, a gente vai passo a passo, dia a dia, mapeando todos os processos. Então, todas essas informações que são imputadas nesse aplicativo, eu consigo entregar para quem nos contrata um relatório completamente auditado com todos os índices de pluviometria, diário de obra, um cronograma físico-financeiro, o que foi realizado versus o que foi planejado, fotos 360, sobrevoos de drone. E isso real time? Em real time. Em real time. Ou seja, se eu estiver construindo, eu consigo ver pelo aplicativo o andamento da minha obra. Por exemplo, já instalaram o meu piso de porcelanato, por exemplo. Eu quero ver, não quero ir até a obra, mas eu quero ver porque eu estou fora, eu quero ver como que ficou. Eu consigo, como cliente, por exemplo, eu consigo ter esse acesso. Exatamente. Hoje a gente tem um aplicativo e na palma da sua mão você vai conseguir em real time ver como é que está sendo feita hoje a sua obra. A obra toda é filmada? Como que funciona isso? Por exemplo, supondo que tenha acontecido alguma coisa errada na obra e eu quero descobrir quem foi que fez isso, ou quem entregou o material errado, ou enfim. Eu consigo ter isso também? Consegue. No final do dia, a gente consegue te entregar quem trabalhou, quais equipamentos foram utilizados, quais foram as ocorrências daquele dia. E foram das ocorrências que a gente avaliou, onde a gente tem assim um carinho especial em tratar, que são todas as ações, quais são os próximos passos que a gente tem que dar. Então, ou seja, qualquer tipo de ocorrência, ele é
detalhadamente feito para que você no dia seguinte consiga fazer novamente isso, ou seja, toda a ocorrência você hoje consegue realizar ela novamente no segundo dia. Interessante. E até mais, e ver exatamente como foi o resultado do que foi feito no dia desse trabalho. Todo o processo ele é auditado, então, ou seja, toda vez que você faz um item da obra, ele tem uma foto, ele tem uma referência. Então, ou seja, você consegue colocar quem fez esse trabalho, você tem uma foto que comprova esse trabalho, e ainda você coloca qual foi o percentual que ele de término do trabalho. Então, ou seja, ele concluiu, ele foi fazer uma parede de drywall. Então, para drywall você tem uma preparação do ambiente, você tem a colocação dos drywalls, você tem depois uma foto e você depois tem a conclusão da obra. Interessante. E aí isso tudo fica gravado? Tudo fica gravado. Hoje a gente tem uma biblioteca com todas as fotos, com o passo a passo de todo o processo. Isso é muito interessante, inclusive, porque supondo que amanhã ou depois eu preciso fazer uma reforma, eu sei exatamente onde está tudo. Todos os canos, toda a elétrica, o que é drywall, o que não é, o que é concreto. Então isso ajuda demais também. Não só, obviamente, para o construtor ou para aquele que desenhou, o profissional que desenhou, arquiteto, engenheiro e tudo mais, mas para a pessoa mesmo que contratou esse serviço, né? Esse serviço é um serviço que pode ser contratado tanto pelo cliente quanto pelo profissional, então? Pode. Hoje na contratação de uma construtora, e se você não gosta de acompanhar a obra, você pode contratar a obra e ela te ajuda a gerenciar e monitorar todo o processo da construção civil. Eu quero que você me conte, Fábio, um case de sucesso importante para os nossos telespectadores e profissionais também que nos assistem, mas no próximo bloco. Agora a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Carol Visita. Até já! Olá, que tal uma proposta bem diferente e exclusiva para sua casa? Foi isso que nós trouxemos para a Louis Home Outdoor, um bistrô todo feito em Apuí, manualmente, o que apresenta um belo mosaico nesta peça. A estrutura deste bistrô é toda feita em alumínio, com pintura eletrostática, adequado para áreas externas. Além desta peça, vou apresentar a vocês agora esta banqueta da Rei, uma banqueta que está no Museu de Nova York e agora aqui na Louis Home Outdoor a pronta entrega também. Voltamos então agora no Carol Visita com o Fábio Frade para falar sobre o OperaTech. Fábio, este aplicativo realmente funciona? O que a gente pode dizer para o nosso público, para aquela pessoa que está construindo ou pensa em construir? Vender um software hoje é muito difícil. Então as pessoas hoje, para utilizar o produto, eles querem ver como funciona. Querem testar o produto. Querem testar. É complicado hoje você comprar um software que você ainda não sabe realmente quais são as funcionalidades, o que ele pode te entregar. Foi quando a gente foi convidado por uma prefeitura, uma grande prefeitura, onde o prefeito tinha que terminar uma obra no final do mandato dele. A gente avaliou e viu o resultado que ele não ia conseguir finalizar essa obra em 3 meses, e sim em 6 meses. E 6 meses para ele já passaria do mandato e não conseguiria terminar e entregar a obra no prazo. E teve alguma solução nesse caso? A solução que o engenheiro tinha dado na reunião, existiam 100 funcionários na obra e ele queria dobrar o número de funcionários. Vamos então colocar 200 funcionários que eu consigo terminar a obra em 3 meses. E quando o prefeito me perguntou qual era a solução da ópera, eu respondi para ele que a solução não seria colocar 200 pessoas, e sim deixar só 15 funcionários, porque a gente conseguiu, com a inteligência artificial, mapear cada funcionário e a produtividade de cada um. Não, exatamente o que cada funcionário estava fazendo.
É difícil hoje no canteiro de obras, quando você vê um canteiro de obras, ver quem está trabalhando e quem não está trabalhando. Claro. Então, ou seja, toda a produtividade hoje a gente conseguiu avaliar e o resultado foi que em 15 funcionários a gente conseguiu concluir a obra em 3 meses. Que interessante. Ou seja, claro que não nessa obra, mas em muitas obras, muita gente faz muita coisa, mas muita gente também não faz, não cumpre horário, não cumpre, enfim, as regras, as normas que tem, e até os seus afazeres durante o dia. Exato. E aí, com isso, você consegue monitorar cada profissional para ver exatamente o que ele consegue executar num período de 8 horas, 10 horas, que é o período que ele trabalha. Exatamente. Hoje, uma das funcionalidades da inteligência artificial é medir a produtividade. E além disso, né, hoje com o aplicativo a gente tem um diário de obras, a gente tem um cronograma físico-financeiro, a gente tem um relatório do que foi realizado, do que foi planejado. A gente tem uma ferramenta de Business Intelligence, onde a gente consegue em um dashboard mostrar todos os gráficos em relação a funcionários, materiais, entregas. E quem que abastece? Quem que alimenta essas informações dentro desse software? Quem na obra faz isso? Esse é um ponto muito interessante, porque todo aplicativo ele tem que ser, são bases de informações. Então na obra a gente coloca um engenheiro, onde ele imputa todas as informações em um aplicativo, e esse aplicativo ele gera automaticamente todos os relatórios. Isso é interessante por quê? Porque hoje no momento atual da construção civil, o compliance é um ponto muito importante. Então, ou seja, toda obra ela é auditada e a gente entrega um relatório que pode ser semanal ou mensal para os dirigentes das obras. Agora, esse engenheiro, então, ele pode estar, por exemplo, até home office e como existe toda essa inteligência artificial, inclusive pintando capacetes e trocando, de repente, cores de camiseta e tudo mais, ele mesmo consegue auferir o que foi feito durante esse período, esse dia, por exemplo. É isso? É mais Exatamente. ou menos isso? Hoje esse engenheiro dentro do escritório, e ele não está gerenciando uma obra, você vê a realidade das construtoras, são de 10, 15 até 50 obras, ele consegue dentro do escritório gerenciar todas essas obras, inclusive em termos de financeiros, né? Então, ou seja, ele sabe onde uma obra precisa investir mais dinheiro, ele sabe uma obra onde ele precisa colocar mais pessoal. Então, dentro do escritório, ele consegue já gerenciar tudo isso, que é a grande função do produto, né? Como a gente falou no início, né? Um engenheiro com a Opera, ele substitui 5 engenheiros com uma planilha de Excel. Incrível, impressionante e realmente dá resultado. E aí, voltando para o tema da prefeitura, quando vocês disseram que teriam então que tirar todos e deixar apenas 15 e não dobrar para 200, como foi isso? O engenheiro, quando a gente falou isso para o engenheiro não acreditou, né? No primeiro momento ele pensou que o maior número de pessoas daria para terminar a obra, mas só que não. É um custo adicional de mão de obra. Então, ou seja, ele poderia terminar a obra no prazo, mas ele ia estourar o orçamento dele de mão de obra. Então, quando você mapeia a produtividade das pessoas, a gente define quem hoje é o melhor funcionário para cada tipo de tarefa que ele vai cumprir. Eu, como cliente, por exemplo, eu contrato uma construtora para fazer uma casa para mim. E eu não gosto de obra, por exemplo, eu não quero ir na obra, eu não gosto de obra, mas quero acompanhar o dia a dia da minha casa que eu estou construindo. Essas fotos, essas imagens, se eu quiser o detalhe de uma parede, por exemplo, como funciona? É possível isso? Vocês têm uma tecnologia que você consegue puxar a imagem por este software já e eu olhar exatamente como ficou, por exemplo, um porcelanato instalado? Exato, dá sim. Hoje não só as construtoras contratam a Opera, né? Hoje quem contrata a Opera são instituições financeiras que financiam hoje a construção civil, são empresas de hotelaria que contratam uma construtora e também hoje pessoas físicas que contratam uma construtora para fazer sua casa, sua residência, seu escritório. Agora, Fábio, como que começou toda essa ideia da Opera? Por que vocês colocaram esse produto no mercado? Eu sei que vocês têm várias empresas, muitas ligadas à tecnologia, mas por que esse produto no mercado? O que vocês sentiram aí de falta no nosso segmento? Eu não sou engenheiro, né?
eu tenho uma corretora de seguros e me especializei muito em seguros de construção civil. E vi que era muito difícil vender hoje um seguro de construção civil, tanto uma performance bond, um seguro de engenharia, um seguro de responsabilidade civil. Por quê? Porque ele encarecia a obra se ele fosse contratado 100%. Então eu falei assim, poxa, se eu começar a monitorar essa obra e de alguma maneira diminuir o risco do dia a dia, a seguradora vai ter uma diminuição de risco e vai ter um seguro mais barato. Foi essa que foi a ideia principal. Foi quando eu encontrei os meus sócios, né? Eu tenho 3 sócios hoje, o Fábio, o Bruno e o Diego, que são especialistas hoje em construção civil. E a gente falou assim, bom, então a gente consegue não só atuar no mercado de seguros, mas também no mercado de construção civil e também no mercado financeiro, que quem hoje contrata uma auditoria para liberar o dinheiro para a construção civil. Não, sem dúvida. Vocês conseguiram, com um software desse, englobar uma série de necessidades para que as coisas fossem muito mais rápido, dessem muito mais rápido, sem parar em alguns processos. E a questão do seguro, que muita gente não faz da obra, porque exatamente foi o que você disse, é muito caro, com essa tecnologia você consegue baratear muito isso e deixar muito mais acessível para todo mundo. É uma gestão de risco. Sem dúvida. Né? Não só pontual para a construção civil, mas também uma gestão de risco em termos de financeiro. Né? Então, ou seja, então a gente entrou no mercado que é uma gestão de risco total, 360. Vocês utilizam, obviamente, muita tecnologia, vocês utilizam muito drone, que tipos de ferramentas vocês têm hoje dentro das obras? Hoje, toda a tecnologia ela é baseada em inteligência artificial, machine learning e internet das coisas. Então, todas essas ferramentas que englobam hoje a construção 4.0, elas entregam para a gente um Business Intelligence, uma plataforma de CRM, que eu, de alguma maneira, consigo mostrar para quem nos contrata toda essa auditoria. Como eu te falei, um diário de obras, um cronograma físico-financeiro, o realizado versus o orçado, fotos 360, sobrevoo de drone. E isso não para por aí, né? A gente tem um roadmap de tecnologia que toda tecnologia hoje que a gente vai implementar, ela segue um cronograma e cada vez mais a ideia é trazer essa tecnologia para o processo construtivo. Em qual momento vocês entram na obra e em qual momento vocês saem da obra? Vocês devem sair quando vocês entregam tudo e finaliza. Mas quando vocês entram, somente no comecinho dela, no projeto ainda, ou vocês pegam uma obra pela metade, por exemplo? Hoje é muito mais fácil a gente entrar no início do projeto, onde ele está sendo concebido, né? Bem no planejado mesmo da obra, onde a gente faz todo o projeto em BIM e integra o 4D, o 5D e o 6D, até o 7D. O que seria o 5D, 6D e 7D? É toda a cadeia de suprimentos, é toda a cadeia de materiais, notas fiscais, ERP, com todas as APIs. 100% integrado, então? 100% 360. Interessantíssimo, Fábio. Que delícia esse papo, que importante é. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, eu quero te convidar para fazer um workshop aqui na Lui Home para falar sobre esse assunto com engenheiros, enfim, construtores. Mas quem quiser mais informações sobre vocês, como que a gente te acha? A gente tem o nosso site, opera-tech.com, e o nosso Instagram, que é opera.tech_. Maravilha! Agora eu não posso deixar de terminar essa entrevista sem uma última pergunta. Por que ópera? Ópera, hoje, quando você vê uma ópera, você tem um maestro, e esse maestro com uma partitura, ele tem que integrar todos os instrumentos hoje de som. E uma obra é como se fosse uma ópera mesmo, onde você tem uma pessoa, um engenheiro, onde ele tem que coordenar todos os funcionários, todos os cronogramas, para que ele consiga entregar essa obra no prazo, bem feita, com qualidade total. Então, gostaram do nosso papo com o Fábio Frade? Pois é, você que está construindo, reformando ou enfim pensa em um novo projeto, pode contatar essa ferramenta que certamente ela vai te surpreender. Você deixou o seu contato e a gente te espera com seus comentários e sugestões para o próximo Carol Visita. Até lá!
Olá! Vamos começar hoje mostrando este ambiente que trouxe sofisticação e conforto utilizando o contemporâneo e o clássico. Eu quero mostrar para vocês os lindos detalhes deste ambiente aqui na Louis Home. Vamos começar com este banco desenhado por Ronald Sasson, um dos nossos renomados designers hoje brasileiros. Que tal uma peça clássica para compor esse ambiente? Foi isso que fiz aqui na Louis Home. Coloquei um buffet em pau-ferro banhado a ouro pelo puxador dele, e aqui nós temos uma mesa de centro de cristal com steel bronze. Então, que tal para completar esse ambiente um sofá 100% em couro natural, esse Chesterfield lindíssimo que nós trouxemos aqui para a Louis Home. Venham nos visitar, será um prazer apresentar para vocês este ambiente.